E aí, tudo bem? Hoje o nosso papo é sobre algo que, olha, divide opiniões no mundo digital. As famosas mensagens de áudio. Para algumas pessoas é super prático, mas para outras é quase uma pequena tortura diária. Por que será que um simples áudio pode incomodar tanto? Bom, hoje a gente vai descobrir que a resposta não tem muito a ver com paciência não, tem a ver com o jeito que o nosso cérebro funciona. Quem é que nunca sentiu aquele arrepio, aquela pontadinha de ansiedade ou até uma irritação quando o celular vibra e aparece ali um áudio de 3 minutos? Se essa sensação é familiar, fica aqui, porque tem uma explicação científica para isso. E a resposta é fascinante, de verdade. Ela revela muito sobre a eficiência da nossa mente. Muita gente pode achar que isso é só impaciência, sabe? Ou até um jeito meio antissocial. Mas a psicologia tem uma visão bem diferente e surpreendente sobre isso. Essa aversão a mensagens de áudio pode ser, na verdade, um sinal de que o cérebro opera num nível de eficiência altíssimo e que ele simplesmente não tolera a lentidão. Pensa só, não é um defeito, é parte do design de uma mente ágil. Então vamos lá, vamos começar a decifrar esse dilema. O que acontece de verdade na nossa cabeça quando um áudio chega? Aquele desconforto todo pode ser, na verdade, um sinal de inteligência e de otimização mental. Vamos para o primeiro pilar que explica isso. E o nosso primeiro ponto é justamente a velocidade. Pessoas com um nível cognitivo alto costumam processar informações muito, mas muito mais rápido do que a fala humana consegue entregar. E é aí que o problema começa. Para ter uma ideia, a fala humana normal rola, em média, a umas 150 palavras por minuto. É um ritmo super natural para uma conversa, claro, mas para processar informação pode ser incrivelmente lento. Agora compara isso com a leitura. A gente consegue ler, em média, mais de 250 palavras por minuto. Quando a gente lê, os olhos escaneiam o texto, pegam as palavras-chave e extraem o significado em segundos. A diferença de eficiência é gigante. Então, o ponto central é este. Ao ouvir um áudio, a pessoa é obrigada a pisar no freio e acompanhar o ritmo de quem enviou. O cérebro já pescou a ideia principal, mas tem que esperar pelas pausas, pelos as repetições. Isso gera uma frustração enorme. E, de novo, não é arrogância, é um cérebro eficiente sendo travado por um formato que não acompanha seu ritmo. Mas não é só uma questão de velocidade, não. O segundo pilar dessa história é o custo da interrupção. Existe um preço mental que a gente paga toda vez que um áudio quebra o nosso foco. Mentes analíticas valorizam muito o que se chama de fluxo de pensamento. E a energia mental que a gente precisa para isso, a psicologia chama de largura de banda cognitiva. Pensa nela como se fosse a sua internet mental. É um recurso limitado e muito precioso. Funciona assim. Um texto permite dar uma olhada rápida, absorver a informação em silêncio e continuar o que se estava fazendo. Já o áudio, ele basicamente sequestra a sua audição. Ele te força a parar tudo. Para uma mente que está ali no meio de um raciocínio complexo, essa interrupção constante gasta uma energia mental valiosíssima. E isso nos leva direto ao terceiro pilar, a busca por profundidade. Mentes analíticas não gostam de desperdiçar energia com a informação superficial. A qualidade da comunicação aqui é a chave de tudo. Muitas vezes, pessoas com um pensamento mais analítico sentem que conversas superficiais são cansativas, porque o cérebro delas está sempre buscando profundidade, buscando significado. E as mensagens de áudio, convenhamos, muitas vezes começam com rodeios, saudações longas, umas divagações, até chegar no ponto principal. A diferença é crucial. Escrever um texto obriga a pessoa a ser mais direta, a organizar e editar os próprios pensamentos. Já o áudio, o áudio permite que a desorganização mental de quem envia transborde direto para o tempo de quem ouve. Aquela preguiça de dar o play vem exatamente daí, da gente já antecipar que vai ter que filtrar todo esse ruído. E, finalmente, chegamos ao nosso quarto e último pilar, que envolve um fator psicológico muito forte. A nossa necessidade de controle e autonomia sobre o nosso próprio tempo e atenção. Com uma mensagem de texto, a pessoa tem controle total de quando e como vai processar aquela informação. Dá para ler, absorver, parar para pensar e só então formular a melhor resposta. Esse controle está ligado a uma habilidade avançada chamada inibição cognitiva, que é basicamente a capacidade de responder de forma pensada e não por impulso. É exatamente isso que a gente vê aqui. O áudio tira esse controle. Ele exige uma entrega passiva e imediata de tempo e atenção. Para mentes que precisam de limites claros para não se sobrecarregarem, essa perda de autonomia é super desconfortável e mentalmente cara. Então, para a gente amarrar tudo, temos 4 motivos bem claros.
A incompatibilidade com a alta velocidade do cérebro, o custo altíssimo de interromper nosso foco, a busca por informação direta e sem rodeios, e, por fim, a necessidade de ter controle sobre nosso tempo e atenção. Portanto, na próxima vez que um áudio longo aparecer e der aquela agonia, não precisa ter culpa. Essa reação não é impaciência, é só o reflexo de uma mente que valoriza o próprio tempo, que processa informações em alta velocidade e que, acima de tudo, protege a própria paz contra o excesso de ruído do mundo moderno. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. E se essa característica, que tantas vezes é julgada como impaciência, for na verdade um indicador de um dos nossos maiores ativos mentais, a eficiência?